E então, como é que estão todos aí em casa? Estão preparados para o tema de hoje? Pois é, hoje o tema é muito especial, é um tema dedicado às mulheres, a todas as mulheres do mundo, é um tema feito especialmente a pensar em vocês, mães, avós, primas, tias, melhores amigas e irmãs. Para o tema de hoje eu tenho aqui uma amiga muito especial, uma mulher super forte, resiliente, uma das primeiras manequins conceituadas aqui no mercado angolano e também uma sobrevivente do cancro da mama. E ela está aqui hoje connosco para nos falar sobre a experiência que passou. Kael Pascoal, obrigada amiga, obrigada meu amor. Obrigada eu pelo convite. Linda, maravilhosa, plena, sempre, sempre, imaculada. Pois é. Meu amor, eu nem sei como é que hei de começar a falar contigo. Hoje estamos aqui perante as câmaras, mas se calhar se estivéssemos sentadas à mesa a tomar um chá, o nosso chá ia ser muito mais fácil abordar este tema. Sabemos que milhares de mulheres em todo o mundo sofrem e muitas sofrem em silêncio com cancro da mama, muitas têm vergonha de expor o problema, escondem-se até dos próprios familiares. Eu gostava muito de ouvir falar sobre a tua experiência pessoal e o que é que as pessoas que estão lá em casa, principalmente as mulheres, podem aprender com a tua história de sobrevivência, de resiliência, a tua luta, não é? Porque é uma luta. É uma luta constante, uma luta diária, porque o cancro pode até ir, mas o medo fica. E qualquer mudança no nosso corpo, maternidade, tudo pode desencadear, como se diz, um outro. Eu já tive 2. E o primeiro foi descoberto no primeiro estágio, foi depois de ter sido mãe. Eu tive meu filho em Lisboa e eu voltei para Luanda quando ele tinha 4 meses. E depois de um tempo ligaram-me a dizer que tinha várias cartas do hospital e eu acho que na inocência, porque eu estava a curtir a minha maternidade, achei que fosse uma conta do hospital, porque acontece. E pedi à avó do meu filho que abrisse. E não dizia nada, só dizia que eu tinha que voltar com urgência, que me queriam ver, porque após de ter dado a luz, lá fazem todos os testes. E então eu disse, olha, não posso, eu só cheguei agora, eu vim apresentar o meu filhote, a minha mãe, a minha avó, a minha bisa. Então estamos todos não estágicos por causa da vinda do bebê. Aquela fase que ninguém quer pensar em coisas negativas, não é? É um momento tão mágico. Mas olha, é estranho, porque eu quando cheguei a casa, o pai do meu filho, quando olhamos para o nosso parceiro na altura, dei conta que ele tinha chorado. E ele só tinha dito, olha, a mami quer falar contigo. Eu disse, tá bem, vamos ligar via Skype. Então liguei para ela disse, olha, tem cartas do hospital. E eu disse, não, olha, vai lá ver. E ela disse, não, olha, eu tomei a liberdade de ter com a doutora, porque ela também trabalha com o hospital e é muito fácil. E ela disse-me, tens que voltar com urgência, porque... E foi aquele enrolar, que tu já tens filho, e eu digo, ok, mas eu não posso sair daqui agora. E ela a insistir. Não desconfiavas nada até aí? Não. Ou seja, é aquela insistência, mas que a ti não te pareceu nada suspeita? Eu estava no mundo da fantasia, eu estava tipo Alice in Wonderland, eu estava a curtir meu filhote, aquela coisinha gordinha. Sim, diz que as tuas endorfinas ficam programadas depois do parto, o cheiro do bebê diz que nos anestesia, não é? E então ela insistiu e ela depois disse, não, olha, passa-se alguma coisa contigo. E eu, ok, está bem, vou tratar do visto. E foi só. E então comecei, porque era grave, né? Segundo ela, comecei a fazer as consultas cá. E a doutora, pronto, confirmou, mas do jeito que ela falou não foi o jeito mais adequado. Porque ela disse, é causado pelo vírus do HPV e é sexualmente transmissível. E agora vou-te só fazer uma pausa, desculpa.
lá em casa o HPV, portanto o síndrome do cancro do colo do útero, é um dos mais mortais e é um dos que mais afeta mulheres em todo o mundo e é uma doença sexualmente transmissível e não tem nada a ver com o uso da camisinha, certo? Não, porque não é tem. pela vulva, portanto até o simples contacto pode fazer com que nós, mulheres, sejamos sujeitas. Eu tenho milhares de amigas que contraíram e que fizeram tratamentos e que convém ser rastreado a tempo. Qual é o exame que nós podemos fazer para conseguir detectar? Portanto, é um Papa Nicolau, é uma consulta de A partir rotina? do Papa Nicolau dá para ver, mas é assim, é como tudo. Tem teste, a partir do Papa Nicolau tem testes específicos que devem fazer. O que eu vim a descobrir depois foi que existe uma vacina. O Luanda Medical Center, na altura que fui saber depois do meu tratamento, tinha. As crianças, os adolescentes devem apanhar essa vacina antes de começarem a vida sexual. Mas para mim eu não tive essa sorte. No entanto, voltei depois para Lisboa, fiz o tratamento. Felizmente era no primeiro estágio. Fizeram uma raspagem no útero e depois eu e o meu parceiro tivemos a fazer a medicação. Eu gostaria de frisar também que nós, as mulheres, apanhamos maioritariamente no útero, mas os homens apanham na garganta, por causa do sexo oral. São portadores? Também são. No meu caso, o que tinham dito era que quando existe uma alteração nas hormonas, o vírus pode acordar. No meu caso, foi a maternidade. Então, sabemos que quando estamos grávidas, as nossas células estão tontas e então isso desencadeou, porque o meu parceiro também, o meu ex-parceiro, fez a medicação. Que é um amigo teu, grande amigo, portanto é teu, continua a ser teu. Somos família, é para sempre, temos um filhote lindo. E então, pronto, ele fez também o tratamento, está bem, e aconteceu comigo só. Podia também ter acontecido com ele? Sim, claro. Isto, estás a falar das alterações hormonais, portanto, que as mulheres por vezes não dão grande importância, um excesso de pelos na papada, que não é normal, por vezes é uma alteração hormonal, pólipos nos ovários, aqueles quistezinhos que surgem, que por norma tendem a desaparecer, que podem não desaparecer. Eu, por acaso, há muitos anos atrás, depois da gravidez do meu filho mais velho, eu estava a batizá-lo, ele tinha 1 ano, no dia do batismo, e as pessoas perguntaram-me se eu estava grávida novamente. Eu disse assim, ai, cruz credo, Deus me livre, ele só tem 1 ano, não é, calma aí, não é a altura, eu estou gorda, era o que eu dizia. Mas a realidade é que aquela minha gordura só me estava a dar na barriga, era tipo assim uma bola, parecia uma barriga de grávida. Mas eu estava tranquila, para mim eu estava gorda, aquilo era efeito do pão, ou das massas, até que, eu estou a contar isto, estamos aqui numa partilha de experiências, houve um dia que caí no chão da minha sala, eu estava a ir comprar pão com o meu mais velho no carrinho na altura, e eu senti umas dores tão fortes nas costas, sabes aquela dor de parto que não é no abdômen, não, é aquela dor que te apanha aos rins, que tu parece que vais perder a mobilidade completa da cintura para baixo. Foi assim, eu disse assim, meu Deus, eu estou com dores de parto, o que é isto? E eu sentei-me no chão e agarrei no telefone e liguei para o meu ex-companheiro e disse, por amor de Deus, vem agora para casa, porque eu não estou a conseguir andar e o nosso filho está dentro do parque e eu não consigo chegar ao parque, eu não consigo mexer nele, eu não... Então levaram-me de urgência para o hospital, eu estava com um quisto de 28 centímetros, portanto era o tamanho de uma bola, mais ou menos assim, explicada à minha barriga, não é? Não era massa, não era pão, era um quisto. E o médico perguntou, mas você não faz consultas de rotina? E lá está, mais uma vez estávamos aqui a falar da importância das consultas de rotina, as consultas de ginecologia, e eu até tinha feito há pouco tempo, eu tinha vários pólipos nos ovários, sempre tive desde miúda, e um deles, vai-se lá saber o motivo, desenvolveu para 28 centímetros, enrolou-se numa trompa, e eu quando fui para o hospital, portanto aquelas dores era a trompa em sofrimento, tiraram-me tudo do lado esquerdo, eu não tenho ovário, nem trompa, nem nada. E eu sei que, lá está, depois existe aquele desequilíbrio hormonal, não é? E então quer dizer que este tipo de desequilíbrios também pode desencadear pode. Uma destas coisas? Pode sim, e vou refrisar, nós, e quando digo nós estou a dizer as angolanas, não somos coerentes com as nossas idas ao ginecologista.
E o que acontece com o cancro, e é bem dito que é um inimigo silencioso, tu podes descobrir hoje e amanhã já deve estar no estágio 4. Então, antes prevenir do que remediar, e eu aconselho a todos, mulheres, homens, porque hoje em dia não são só as mulheres, e homens também podem ter cancro da mama, sim senhora. Sim, também já. Então, existe mesmo essa necessidade de fazerem check-ups constantes. Acho que é 1%, não é? É uma percentagem muito mínima. E uma coisa que eu também vi é que é muito genético. Por exemplo, falando de outras doenças progressivas que se arrastam até estágios graves, temos, por exemplo, o glaucoma, que leva à cegueira, que é muito comum na raça negra. Na caucasiana nem tanto, portanto existem outros tipos de glaucoma, mas não o glaucoma de ângulo aberto. Portanto, o glaucoma de ângulo aberto cega mais em países da África subsaariana do que em qualquer outra parte do mundo. Mas falando do cancro, as percentagens, as estatísticas apontam mais para mulheres caucasianas do que mulheres negras. Diz que afeta mais, mas obviamente que não quer dizer que... Isso era antigamente, Sandra. Hoje em dia já há uma percentagem. É de igual modo, vou frisar. O que é que acontece com os países africanos? Principalmente as famílias de baixa renda. Não fazem check-ups constantes. Então, eu só devo imaginar que as mulheres que morrem por causa do cancro, seja do útero, seja da mama... Nem sabem que é cancro. Não têm depois... Estamos aqui a falar então daquele tal problema. Por exemplo, um exemplo aqui que... não temos muitos casos de Covid. Temos, não há testagens. Pois, então é isso. Ou seja, tu tens se calhar muitos casos. As mulheres podem padecer da doença e acharem que é outra coisa, que não tem nada a ver. Mas mesmo os miomas, porque se não testam e acham que é uma coisa normal, apesar de ser anormal, pode muito bem um destes miomas ser um câncer maligno. E os hospitais públicos? Tu sentes que aqui os hospitais públicos têm condições de dar assistência? Se o nosso centro de oncologia é o que é? Não tem condições. E acompanhamento, que eu também te quero perguntar isto. Tu passaste por isto entre Angola e Portugal. No primeiro. Sim. Pois, no primeiro. Eu gostava que tu depois também me contasses o segundo. Eu descobri em 2016. O que aconteceu foi, tive uma inflamação no pescoço, numa glândula. E quem notou foi a minha mãe. Eu já estava a fazer o trabalho de styling, eu estava entre viagens, estava a fazer uma grande produção. E a minha mãe notou que eu estava muito magra. E ela disse, o que é que se passa? Tens aqui um inchaço. Eu disse, não sei, estás muito... E eu também fumava. Ela disse, estás muito magra. Minha mãe, que eu ia para a cama às 2 da manhã, acordava às 5, trabalhava às vezes até às 6 da manhã, dormia 2, 3 horas. Então foram os bons 10 a 15 dias assim. E eu ainda me lembro de te ver com um inchaço. Eu ainda te apanhei, mas eu não sabia. Eu também não sabia, lá está, eu também... Nós estivemos juntas, eu lembro que tu realmente tinha... Mas pronto, é assim, eu também, há alturas que se andar ou com as amígdalas mais inflamadas, ou há alterações do nosso corpo que fazem com que esta zona também às vezes fique, a papada fique mais saliente. Mas tu nem sequer desconfiavas. Não desconfiava, então a minha mãe disse, olha, vá lá a tua avó, antes de fazer qualquer coisa, porque a minha avó trata de giba, trata essas coisas todas. Então eu fui até a minha avó, porque aquela glândula movia e depois bloqueava as minhas cordas. E a minha passagem respiratória, quer dizer que... E eu estava muito cansada e eu não estava a dar conta, eu pensava que fosse o trabalho, eu não conseguia levantar o meu menino, eu não conseguia fazer a cama sem estar cansada, vestir o menino ou me vestir era uma dor de cabeça, eu fazia tudo devagarinho, depois sentar, depois respirar. Então eu estava a pensar, estou fatigada, deve ser do trabalho. E cheguei à minha avó olhou para mim, perguntou se eu já tinha ido ao médico. Eu disse que não, ela disse, olha, antes de qualquer coisa vai ao médico. Está bem, avó. E marquei as consultas entre os trabalhos, não é? E eu ia, mas o que é que aconteceu? O hospital marca depois. Eu visitei um cirurgião, que era para ver se podia remover aquilo, mas não tinha feito a biópsia. Então o hospital aqui marcou tudo ao contrário. Primeiro o cirurgião, depois fazer a biópsia e depois o raio-x. Para quem está lá em casa, a biópsia é a análise do tecido, não é? Sim. Portanto, antes de qualquer coisa, depois tinha que fazer... faz-se para saber exatamente o que é que está a tratar. Era fazer o raio-x, fazer a biópsia e só ver o médico. A minha mãe estudou enfermagem.
E a minha casa é uma grande democracia, todo mundo tem opinião. Ai, que bom! Famílias numerosas em que as nós mulheres falam e lideram, eu adoro. Somos nove filhos. A tua mãe é como tu, não é? Sim, porque só pode ser, eu não estou a ver uma mulher da maneira que tu és, com a postura que tu tens e a maneira em que tu enfrentas a vida e não ter uma mulher majestosa aí por trás, não é? Chapada da minha mãe. Certeza, e não só fisicamente, eu tenho certeza que a maneira de ser, eu vejo a minha avó, eu fui educada por ela e o meu marido às vezes diz-me assim, Deus me livre de eu te apanhar na velhice e tu seres igual à tua avó, porque a tua avó, aquela senhora tem 89 anos e é assim, faz tudo, resolve tudo. É igual a minha mãe, é igual a minha mãe. E então pronto, e a minha mãe dizia, mas eu não sabia que existia tantos testes de HIV. Eu fiz HIV 1, 2 e 3. A sério? Eu não sabia. Eu também não, olha, eu confesso que eu não sabia. Os meus testes HIV 1, negativo, HIV 2, negativo, HIV 3, eu do tipo, um HIV não basta. Nossa, eu também achava. Mas tem vários testes. Então quer dizer, a gente quando vamos testar, devemos fazer a testagem para todos os tipos? Não sei. Sinceramente não sei, mas eu vi os meus resultados, é HIV 1, HIV 2, HIV 3. Meu Deus do céu! Porque eu marquei para fazer um check-up completo. Isso porque a minha mãe também estava a trabalhar na altura e nós não podíamos viajar, porque estava ela a trabalhar e estava eu a trabalhar. Então, pronto, para não ficar sentada à espera, era melhor nós começarmos a tratar disso. Então, antes de fazer a biópsia, a minha mãe perguntou, o que é que falta fazer? E eu disse, não, olha, falta fazer a biópsia e depois vou fazer o raio-x. Minha mãe disse, espera aí, como é que vais fazer a biópsia e só depois fazer o raio-x? Eles vão abrir o quê? Mas eles têm a chapa que é para ver, eu disse, não sei. E meu pai, deixa menina, ela tem que fazer a consulta. Minha mãe dizia, não vai. Depois o irmão ou a irmã que liga também dá opinião ao telefone. As tias estão na província, mas também já sabem o que é que aconteceu. E meu pai dizia que não, no final eu fui. Não, no final não fui. E foi a minha sorte, porque assim que terminei o trabalho, viajamos de emergência para Vinduque. Eu, o primeiro dia, fui ver uma clínica geral. Ela deu-me uma lista de coisas possíveis que podiam ser. Em duas delas eram cancros. Fui mandada para o Instituto do Pulmão, porque na chapa só aparecia um pulmão. E dali mandaram para o Centro de Oncologia. Como já estava no estágio 3, sem fazer o teste, sem poder frisar os ovos, no caso de querer engravidar no futuro, começaram logo a fazer a quimioterapia. Eu viajei e saí daqui num domingo, comecei as consultas na segunda, quarta-feira eu comecei a fazer a quimioterapia. O único exame, para além dos exames de sangue, que eu voltei a repetir umas 3 ou 4 vezes, foi o teste da medula, porque o câncer no estágio avançado pode causar o que nós chamamos a leucemia. E então, pronto, foi o único teste que fiz, comecei a fazer a quimioterapia logo na quarta-feira. O cabelo começou a cair, as minhas irmãs disseram, não corta. E fiquei assim mais ou menos 1 ano e meio, no vai e volta, vai e volta. Posso dizer uma coisa? Há 3 mulheres que eu acho que ficam lindíssimas de cabeça rapada. A primeira és tu, porque eu achei que tu tivesse o cabelo rapado por opção. A segunda é a Marisa. E a terceira é uma manequim que foi tua colega, que eu não sei o nome dela, está casada com um alemão, salvo erro. Que o Diógenes mostra-me muito. Lá em casa vou perguntar quem é essa pessoa, Diógenes? Paulo. Emília Paulo. Exato, Emília Paulo. Emília Paulo. Portanto, que o meu marido foi colega e também mostra muitas vezes as fotografias da Emília Paulo. São as 3 mulheres que eu conheço que são um charme de cabeça rapada. No princípio, eu sempre gostei de cortar o cabelo, mas é totalmente diferente quando tu tens controle do teu corpo. E quando tu não tens, é a coisa mais difícil. O cabelo começou a cair logo no mesmo dia. As minhas irmãs disseram que não corta, espera. Quando cheguei, 3 delas cortaram o cabelo comigo. Então usei o cabelo curto durante muito tempo, mas de certa forma aquilo fazia lembrar a minha mãe os maus dias que ela passou comigo. E disse, filha, deixa já o cabelo crescer, então disse, ok. Mas às vezes dá vontade de cortar porque ele continua a cair. Isso que as tuas irmãs fizeram, eu acho que é um derradeiro ato de amor e de solidariedade. E eu hoje em dia vejo até irmãs, amigas a fazerem o mesmo. O cancro, seja ele de que forma for que se manifeste, seja ele da mama, do estômago, impacta-me pessoalmente, e tu sabes a minha história, a minha tia que fez dupla mastectomia, o meu avô que faleceu de cancro de estômago antes de eu vir para Angola, que foi uma coisa que eu nunca superei muito bem, e uma grande amiga minha que também fez uma
tirou um seio, grande amiga mesmo, que se recuperou, a Marisa, também trabalhei para ela, mexe muito comigo. A Marisa também é como tu, é uma sobrevivente. Não, tivemos a falar há dias, sim, o que acontece é que eles voltam. Eu tenho uma amiga que já está no quinto, e então é uma luta constante, é um medo constante. Eu, quando descobri o segundo, eu tinha esquecido do primeiro. E mais uma vez aquilo entra na tua vida sem avisar, sem... O pior era ter que explicar ao meu pequeno que a mamãe tinha que viajar, que é a mamãe tinha que viajar para ir para o doutor para tratar de um dodói. E então ele era muito pequenino, mas o meu filho, graças a Deus, sempre foi muito meu amigo, e eu acho que do jeito, a minha mãe diz que nós parecemos irmãos, mas é do jeito que nós falamos, e eu tento não esconder nada dele. E então falei com ele, e ele diz: "Oh mamãe, ainda vais para o avião para tratar?" Vocês têm uma relação, o termo é, minhas senhoras, é brutal. Eu vejo a vossa relação e eu acho piada porque tu és uma mãe tão fixe, tu podias ser minha mãe, eu adorava que tu fosses, e olha que a minha mãe é super fixe também, mas eu acho que tu bates a minha mãe aos pontos. Vocês quando estiverem juntas, tu vais amar a minha mãe. Sim. Tipo, é uma senhora assim super para a frente. E eu gosto tanto de ver a tua relação com ele. Eu agora, mais velha, estou a aprender a ser mais cool, mais descontraída. Não é mais cool, também não sou assim tão fixe como tu, mas estou a começar a easygoing, estás a ver que era uma coisa que eu não era. Eu no meu primeiro filho era assim um bocado capataz. Eu sou capataz, o Zion que eu diga, e ele diz assim: "Mamãe, não diz aos teus amigos que tu me bates." Eu disse: "Os meus amigos sabem o porquê que eu te bato, porque eu sou a educadora, e como mãe solteira acabamos por carregar tudo connosco. Eu tenho muito medo, porque antes de ser mãe, é como tudo, nós julgamos sem saber. E hoje em dia eu sou mãe, e qualquer coisa que falhe com o meu filho, eu acho que é responsabilidade minha. Então eu prefiro ser eu a ser a chata, ser eu quem castiga, porque não dói a mais ninguém senão a mim. Porque eu bato, mas eu falo com ele, porque é que ela apanhou. Agora percebes a tua mãe, não é? Eu não percebi a minha mãe, eu agora percebo, nem a minha mãe nem a minha avó que me criou. Eu hoje em dia, o meu filho mais velho tem 15 anos, faz-me coisas que eu agarro-me assim ao peito e eu penso assim: meu Deus, eu pareço a minha avó, mas juro, eu agarro-me ao peito e digo assim: ai, esse miúdo, o que é que eu fiz? O Diógenes no outro dia disse-me assim: respira, tu vais infartar, se tu continuas assim, ele está em Portugal, tu estás aqui, respira, não podes fazer nada. Olha, é uma coisa mesmo. Mas olha, acabamos por não, o pai dele é presente, então graças a Deus a gente tem... Ele diz assim: "Eu vou queixar do papá." É outro fixe também. O papá já sabe. Esse é outro fixe, vai queixar o quê? Mas olha, super 5 estrelas, ele apoiou-me o tempo todo, apesar de não estarmos juntos, nós somos uma família. Ele disse-me assim no segundo canto: "Epá, não estou aí, mas o que tu precisares, quiser ir para Lisboa, eu estou contigo, vai, fica na minha casa." Então somos família. Grande homem. Então eu recebi amor de todos os lados. A minha gangue, que é a minha família, a minha mãe está com 76 anos, coitada, 2 próteses na coluna, sempre viajou comigo. E foi o que tu disseste, eu mantive essa parte da minha vida, porque as pessoas achavam que eu estava a ir de férias, porque eu decidi, eu estou a ir em busca de vida. E eu ia para o centro de oncologia toda maquiada, só voltava para os saltos. Mas eu acho isso maravilhoso, isso é tal resiliência, ou seja, eu estou doente, mas eu não vou transformar isto no pior momento da minha vida, portanto, eu tenho esta vida, vou vivê-la e vou dar luta até ao último segundo. E estávamos a falar da minha familiar, da minha tia que fez a dupla mastectomia, e a minha tia foi uma mulher que, está a ver aquelas pessoas que juntam dinheiro a vida toda para a velhice, e ela vê-se na velhice e vê-se com este problema. Eu tinha perdido o esposo, o meu tio, para o cancro de estômago, e o cancro é uma coisa, eu vi a minha família a definhar, sabes, é uma doença que te tira a pessoa. Tira tudo. Dia após dia. Vai-te... Ai, desculpa, vai-te roubando a pessoa aos poucos. Aos poucos. E então é isso. E ela chegou àquela fase da vida dela, ela fez a mastectomia e ela disse: "Não, eu agora vou agarrar o meu dinheiro e eu vou viajar." E pá, enquanto ela teve forças, sabes, ela ia para a Madeira, ela ia para os Açores, ela foi para Praga. Foi impecável. Muda-te. Olha, um dos episódios mais, não vou dizer mais tristes, porque eu trabalho com a imagem e era difícil, porque até hoje, às vezes, acordo, parece que levei uma surra, que acordo com o rosto todo inflamado, o cabelo continua a cair, tem a mudança do humor. Eu uma vez vi-me a ralhar, o meu filho não tinha feito nada e eu pus-me a chorar. Existem muitos momentos desses que o chão, pelo menos, foi o meu melhor amigo, que eu às vezes não tinha. Entras para tomar banho e sais 3 horas depois.
e eu não dá vontade de comer. E a minha irmã dizia assim, olha, eu vou perder uma irmã, mas eu vou ganhar um filho. Porque até então o Zion chamava a minha irmã de mamã. Então aquilo doeu tanto, doeu tanto. E ao ver a minha mãe, uma pessoa de idade, com 2 próteses na coluna, nós viajávamos semana sim, semana não. O tratamento é hiper mega caro. Nós voltamos, eu estou mal, ela descansa 1, 2 dias, depois está atrás a garimpar os dólares, que é para poder viajar. Então eu acho que na idade dela não merecia tanto, mas ela é mãe e eu digo se não for por mim, porque o corpo desistiu. A minha mente é que estava aí, é do tipo, não é justo para as pessoas que estão a lutar por mim, para as pessoas que estão a lutar comigo. O meu pai foi pai e mãe porque eu viajava e ele ficava com o meu filho. Então não podia, não posso. A produção está-nos a fazer sinal que nós podemos ficar aqui o tempo todo. Podemos dar continuidade depois lá em casa, não é? Com o nosso chá, Com certeza. aquele chá. E para terminar, vou falar aqui neste projeto que se chama Pétalas Rosas e este projeto é um projeto sem fins lucrativos, direcionado à luta contra o cancro da mama, em que nós vamos reunir um grupo de mulheres para passarem frases de motivação, de força, de esperança a quem está a passar por esta situação, a quem já passou, a quem tem um familiar que está a passar por isto e conforme a Kael que esteve aqui e deu o testemunho dela na primeira mão disse, rastreio, consultas, atenção aos primeiros sinais, câncer da mama, a palpação, vejam os caroços nos seios. Hoje em dia na internet existem vários vídeos que mostram como é que se faz a palpação. Faça uma consulta de ginecologia se puderem, de 3 em 3, se não de 6 em 6, se não pelo menos uma vez por ano. E fiquem fortes, porque na vossa força nós tornamos-nos ainda mais fortes e temos que nos apoiar umas às outras. E agora, para terminar este programa, quero agradecer à boutique American Woman no Talatona Shopping, que foi quem me vestiu, agradecer ao TEN por nos ter cedido este espaço, a Lécia Cabeleireiros, que me penteia, maquilha e que também está envolvida no projeto Pétalas Rosas e, claro, muito obrigada, amiga do coração, obrigada, por teres vindo aqui partilhar o teu testemunho. Adoro-te, és uma guerreira. Algo mais. Subscrevam o nosso canal no YouTube em www.youtube.com/lifestyle em português e sigam-nos no Instagram, fiquem a par de todas as novidades. Mês de outubro é para usar rosa, minhas senhoras, um beijo grande, não se esqueçam de bem viver.